Olá, querido e querida do meu coração, tudo bem com vocês? Eu hoje quero compartilhar com você uma palavra maravilhosa do nosso Deus que vai trazer ao seu coração uma grande alegria, como trouxe ao meu coração. E o objetivo é esse, que tenhamos alegria completa no Senhor. Você tem alegria completa ou você gostaria de ter alegria completa? Então, se esse assunto diz respeito a você ou a alguém que você conhece, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações para que você possa acompanhar os outros vídeos postados no canal. Compartilhe essa mensagem, queridos. É importante que o maior número de pessoas possível conheçam o poder de Deus. E comente, queridos. Vamos interagir para que a gente possa avançar no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é muito importante que nós entendamos. A gente pode até, queridos, lembrar lá de Davi. Davi, queridos, ele foi com confiança. Ele lembrou-se do que ele tinha em Deus e ele foi contra aquele gigante, não na sua força, mas ele mesmo disse, na força do Senhor dos Exércitos. Ele foi, queridos, confiante de quem era Deus. Ele já tinha experiências com Deus e ele foi firme nessa confiança. Nós, queridos, precisamos ter essa confiança. Quando nós vamos ao trono da graça, nós precisamos ir confiantes. Lembrando, sabendo quem somos e sabendo a quem estamos nos dirigindo. Então, esta é a confiança, queridos, que nós precisamos ter na hora da oração. A sua oração poderosa tem filiação e paternidade. Tem o nome que garante. O resultado final é alegria completa. Essa é a promessa do nosso Deus. Mas, queridos, olha que importante. Entrou mais um ingrediente aí na nossa oração. A confiança. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Veja o que está escrito aqui nesse versículo, no 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Um adendo muito importante, queridos. Segundo a sua vontade. Por isso nós precisamos estar próximos, perto, porque nós precisamos conhecer a vontade do Pai. Nós precisamos saber a vontade do Pai. Isso é muito importante, queridos. Agora, o que traz uma certa dificuldade para nós? Porque nós não queremos a vontade do Pai, nós queremos a nossa vontade. Nós queremos que seja feito segundo aquilo que nós queremos, segundo a nossa vontade. E a nossa vontade, queridos, são vontades pobres, medíocres, egoístas. A maioria de nós não crescemos a ponto de querermos a vontade do Pai. Mas nós precisamos, queridos, orar nesse sentido. Nós precisamos querer isso, queridos, porque a nossa vontade está muito aquém da vontade do Pai. A nossa vontade, queridos, está muito longe da vontade do Pai, da vontade que o Pai tem para as nossas vidas. Por isso nós precisamos estar de acordo com a vontade do Pai. Então, queridos, os crentes precisam conhecer a vontade do Pai. Nós precisamos, isso é importante demais, porque quanto mais conhecemos a sua vontade, mais a nossa vontade diminui. Então, nós podemos dar lugar à vontade do Pai nas nossas vidas. Então, querido, para nós lidarmos com a nossa vontade, você lidar com a sua vontade, eu lidar com a minha vontade, é só, queridos, entre nós, eu e Deus, você e Deus. Não tem outra forma. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em humildade para que Ele possa fazer em nós a sua vontade. Então, queridos, é muito complicado esse negócio da vontade. Nós precisamos nos lembrar que até Jesus, que era o Deus encarnado, queridos, foi lá no Getsemane e orou a Deus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é isso que nós precisamos, queridos, ter essa coragem, porque precisamos lembrar que até Pedro, que andava com Jesus, que viu muitos milagres, andou sobre as águas, queridos. E quando Jesus precisou de Pedro, quando Jesus
chamou os 3 para orar, eles dormiram e deixaram Jesus sozinho. Porque o que imperou ali naquela hora foi a vontade deles, a vontade da carne, o cansaço. E eles deixaram o nosso mestre sozinho. Então, queridos, nós precisamos dizer em todo momento para nós mesmos: eu tenho um pai maravilhoso, eu sou filha e eu tenho a garantia do nome, então eu tenho alegria completa. Isso é muito importante. O próprio Jesus disse que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Isso está lá em João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso é muito lindo, queridos. Então, esse mesmo Jesus que disse isso foi o que teve que orar sozinho, porque a vontade dos discípulos prevaleceu e não foram com eles. Mas, queridos, nós precisamos orar para estar no centro da vontade do Pai. Isso também faz parte da nossa oração. É um lugar muito sério de decidir e fazer. Eu preciso decidir que eu vou melhorar, que eu vou avançar na minha vida de oração. Porque é muito importante, querido. E nós precisamos trabalhar nessa vontade, porque de outra forma nós não vamos avançar, queridos. Os nossos pedidos, nós precisamos trabalhar os nossos pedidos. Porque lidar com vontade é algo que se resolve, queridos. Ligar com a nossa vontade, lidar com a nossa vontade só se resolve morrendo. Isso é assim, uma coisa que ninguém gosta, queridos. Mas só quando nós estivermos entendendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, queridos, é que nós vamos entender que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Isso é só quando morrer a nossa carne, quando nós estivermos decididos a viver a vida de Cristo em nós. Não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós. Quando nós aceitarmos isso de verdade, de todo o coração, vai ficar muito mais fácil aceitarmos a vontade de Deus, o nosso Pai. Então, o que Deus quer, queridos, para a nossa vida? Que nós sejamos plenos, que nós tenhamos a alegria e não somente ser supridos. Ele quer a nossa alegria completa. Deus é muito bom, queridos, e Ele tem tudo para nós. Vamos ver o que está escrito no livro de João, para a gente completar, ver um pouquinho mais desse mesmo raciocínio. Vamos lá, João, capítulo 5, e o versículo é o 14, queridos. João 5:14. Olha que coisa linda que está escrito aqui, ó. 5:14, diz assim a palavra do nosso Pai. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Isso é lindo, queridos, porque a gente vê aí qual é a vontade do Pai. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia. Nós sabemos a vontade do Senhor e aquilo que o Senhor pede para que a gente faça e muitas vezes não estamos fazendo. O Senhor disse: você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Nossa, queridos, quantas pessoas hoje estão ouvindo a orientação de Deus e estão fazendo de forma diferente. E muitas vezes a gente tem visto, queridos, acontecendo coisa pior. Isso é muito triste, é importante que a gente entenda. Vamos ver de novo para que a gente relembre o que está escrito no João, no capítulo 15:7. Diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha que coisa maravilhosa, queridos, que coisa mais poderosa. Deus coloca diante de nós um cheque em branco. E muitas pessoas sabem disso, queridos. Muitas pessoas sabem que tem essa bênção, essa herança na vida. E mesmo assim não tem vontade de orar, não querem orar. Não se preocupam com isso, com uma vida de oração. Querem viver só na vida boa, vamos dizer assim, no sofá, assistindo televisão,
jogando no celular, nas redes sociais e não tem tempo para oração. Sendo que esse tempo de qualidade que ele conseguir ficar na presença de Deus vai trazer muitas bênçãos para as vidas. Isso é muito triste, queridos, que acontece. E infelizmente acontece. Agora vamos, queridos, entender um pouquinho mais, porque cada dia nós precisamos estar mais perto de Deus. Porque essa folha em branco assinada, querido, embaixo, é uma folha em branco com a assinatura de Deus, escrita: peça o que você quiser. Olha que coisa maravilhosa, querido. Feche o seu olho e pense nisso. Você tem uma folha em branco assinada por Deus, o Pai soberano, Criador de tudo, que ama você muito, que ama a mim muito, nos dá essa graça de pedirmos o que quisermos. Mas isso, queridos, acontece pela permanência da palavra. Nós precisamos ajustar isso em nós. Nós precisamos ajustar a palavra, nossas vontades, nossos quereres. Nós precisamos nos ajustar com Deus, estar alinhado com a palavra, alinhados com a palavra, para que possamos receber as bênçãos do Senhor. Isso é muito importante, queridos. Nós lembramos que está escrito, e esta é a confiança que temos nele. Nós já lemos nisso e nós sabemos que isso é importante demais, querido. Porque se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, o que ele vai fazer, queridos? Ele ouve. Ele diz que ouve. E se ele ouve, ele vai nos dar, satisfazer os nossos desejos. Então isso é muito importante. Deus está nos escutando, queridos. Nunca os ouvidos de Deus vão estar tapados para nós. Ele não tem esse problema, ele ouve tudo, queridos. E se for segundo a vontade, nós temos a garantia que vai acontecer, que ele vai nos dar. Então, o que pode estar acontecendo, queridos, é que a minha voz esteja torta, que eu não esteja pedindo de forma correta, ou que eu não esteja me lembrando que ele é o meu pai. Alguma coisa está errada, mas é do meu lado, não é do lado de Deus. Porque, queridos, ele vela para cumprir a sua palavra. Então, uma oração fora de propósito, uma oração sem o sentido exato de paternidade, filiação, garantia do nome, que vai me conceder a alegria completa, é um nível de conhecimento que precisa ser adquirido. Se eu não estou fazendo isso, é porque eu não tenho conhecimento sobre isso. E mesmo eu tendo conhecimento, talvez eu não esteja praticando. Por isso, queridos, nós precisamos aprender a pedir e nos ajustar com a vontade do nosso Pai. Isso é muito importante. Mas para quê precisamos de tudo isso? Já aprendemos, para termos a alegria completa. Eu quero alegria completa, queridos. Eu tenho certeza que você também quer. É muito importante que nós tenhamos a plenitude, que nós tenhamos a vontade do Senhor, ampla suficiência diante do Pai, nas suas verdades e na sua vontade. É muito importante, querido, para que nós tenhamos alegria completa. E por que ter alegria completa? Porque está escrito. Está escrito que nós podemos ter alegria completa. Então, queridos, eu quero. Eu tenho certeza que você também quer. E para isso nós precisamos nos ajustar àquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor quer para nós, para as nossas vidas, para que nós avancemos. Então, queridos, essa é a confiança que temos que ter. Se pedirmos em seu nome, de acordo com a sua vontade, ele vai nos dar. Veja o que está escrito em João 5,15. Vamos lá, mais um pouquinho. João 5,15. Muitos versículos, né, queridos? Mas é importante para nós. É muito importante para o nosso crescimento. João 5,15. Diz assim: o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Queridos, nós não podemos nos esquecer que Jesus trabalha, Deus trabalha e nós precisamos trabalhar também. Nós precisamos, queridos, nós temos tudo pronto
foi deixado tudo pronto para nós, então nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar e ter a certeza que Deus nos ouve. Você precisa ter certeza disso. Você não pode duvidar disso, você precisa ter a certeza. Eu preciso ter a certeza. Nós precisamos estar certos, queridos, que obteremos os pedidos que fizermos. Então, você já pediu com sabedoria, ciente de quem você é, ciente de quem é o seu Pai? Você se lembra que você tem a garantia do nome e que isso vai trazer alegria completa para a sua vida? Precisamos nos lembrar, queridos. Nós precisamos querer isso para nós. Mas uma coisa que nós precisamos prestar atenção, queridos, nós precisamos nos lembrar é que geralmente nós oramos por necessidade. Sempre, a maioria das vezes, oramos por necessidade. É na hora que aperta a situação, é na hora que não sabemos para onde ir, é que vamos orar. Só me resta orar. E não é assim a vontade de Deus. Então, queridos, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que essa vontade é para nós. Essa vontade, o Senhor quer que nós desfrutemos dela. Porque, vou repetir, é boa, perfeita e agradável. E com certeza, queridos, a vontade de Deus é muito melhor para nós do que a nossa. Isso é muito importante, querido, muito importante. Agora, queridos, nós precisamos nos ajustar, nós precisamos entender e nos ajustar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, muitas vezes existe irresponsabilidade na vida do crente. Muitas vezes, queridos, nós estamos pedindo só por dinheiro. Não é mal, não é pecado pedir por dinheiro. Mas muitas vezes nós precisamos saber o que nós estamos pedindo. Pedindo para casar, pedindo para ter uma casa própria. É errado? Não, não é errado, queridos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos saber aquilo que vai resultar, o que nós vamos ter de resultados. Porque, queridos, muitas vezes nós estamos pedindo de forma errada, não estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes as pessoas oram pedindo um ministério na igreja, um ministério na obra de